Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja Deus. É importante ouvir a voz de Deus. Aleluia. Então é o que nós vamos aprender nesta noite sobre o quão é importante ouvir quem? A voz de Deus. Graças a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 16. Capítulo de número 16, versículo de número 1. E chegou a Derbe e Listra. Eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou-o, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. Versículo de número 9. Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E, logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos por alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo disse. Paulo dizia: e, depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrei na minha casa e fiquei ali. E nos constrangiu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espíritos de adivinhação, a qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, chamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora
saiu. E, vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas. E os levaram à praça, à presença dos magistrados. Versículo de número 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. Aleluia. E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Fecha seus olhos. Damos-te graças, Pai, louvamos o teu nome, glorificamos a ti e bendizemos a ti. Obrigado por nos dar a oportunidade de estarmos reunidos nesta noite. Tudo é pela tua graça, pelo teu favor, porque a honra e a glória pertencem a ti pelo século dos séculos. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. Todo aquele que crê, diga amém. E traga uma salva de palmas na presença de Deus. Aleluia. Mais forte que puderes. Pode aplaudir só mais um pouquinho bem forte. E Deus seja louvado em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, louvamos a Deus por esta noite. Louvamos a Deus por esta palavra que nós lemos. Na verdade, tivemos que ler toda a passagem, praticamente, ou se não quase toda, porque o objetivo era podermos compreender essa história. Quando nós lemos esta passagem, percebemos de forma clara que o escritor Lucas tem a tendência a nos remeter a um pensamento sobre a importância de ouvir a voz de Deus. Existem muitas pessoas neste tempo que dizem que Deus já não fala ou que a sua voz já não é audível. Alguns acreditam que Deus escreveu o livro e foi-se embora, e que ninguém mais pode falar com ele e ninguém pode mais ouvi-lo a falar. Mas as Escrituras revelam de forma explícita nesta noite, conforme Lucas escreve neste livro de Atos. Costumo dizer, pela graça de Deus, que o livro de Atos é um livro que expressa aquilo que é a ação do Espírito Santo sobre a igreja. E esta ação que o Espírito Santo começa sobre a igreja através dos apóstolos, através dos primeiros irmãos em Cristo, esta ação não terminou até os dias de hoje. Quando lês as cartas, todas elas terminam com um amém no fim, onde se dá a entender que o escritor
está a concluir o que escreveu. Está a dar uma recomendação e no fim desta recomendação ele diz que tudo o que eu disse seja cumprido de tal forma. Mas o escritor de Atos dos Apóstolos, ele termina o livro sem terminar. Ou seja, terminam as páginas que ele escreveu, mas a história que ele começou a escrever continua, mesmo que as páginas tenham terminado. Porque até o dia de hoje, os atos do Espírito Santo, que começaram com os apóstolos e começaram com os primeiros cristãos, ainda se cumprem até o dia de hoje. Eu não sei se é crente cheio do Espírito Santo aqui. No dia que desce o Espírito Santo, começa um grande alvoroço. Todo mundo agora precisa de ver um povo estranho. Um povo que aceita morrer por uma verdade. Um povo que prefere ir à prisão do que negar o seu Senhor. Não é um povo qualquer. É um povo cheio do Espírito Santo. A coragem que eles tinham era por causa do Espírito que habitava neles. Porque Jesus disse, onde vocês estiverem e vos necessitarem que haja um testemunho, então não se preocupem, porque o Espírito que habita em vós vos dará testemunho a meu respeito. Aleluia! Alguém veio à igreja hoje? Alguém está aqui? Eu sei que está frio, queridos, mas estamos a falar de Deus. Então, meus amados, Atos dos Apóstolos, mais uma vez, como sempre, não surpreende. No capítulo de número 16, Lucas vai retratar um evento que nos remete a um pensamento bem claro. Que Deus fala, Deus falou, Deus falará e Deus fala de eternidade a eternidade. É preciso que o crente sempre se lembre disso. Todos nós aqui oramos, mas nem todos acreditamos que o Deus que nós falamos com Ele, Ele fala conosco. Nem todos acreditamos que estamos a falar com alguém que quando nós estivermos a falar, a algum momento Ele vai nos interromper para nos dizer a sua vontade. Acredite que quando vai orar só dá uma rajada de palavras e não tem expectativa de ouvir daquele a quem Ele vai falar. Por quê? Porque o orar, o falar com Deus, tornou-se um ritual no meio cristão. Tornou-se um ritual, um hábito, que os crentes o fazem como se fosse um ritual. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. É bom sim a gente estar aqui a lançar palavras. Mas a pergunta é, orar é falar com Deus ou falar para Deus? Orar é entregar o que você quer a Deus ou esperar que Deus te ouça e ao mesmo tempo te responda? Porque nós temos um Deus que fala. E nesta noite, o escritor de Atos dos Apóstolos pausou no capítulo 16 para nos remeter à consciência da necessidade de ouvir Deus. Aleluia. Capítulo de número 16 diz que este Paulo e Silas chegam numa certa região aqui e estava este Timóteo que era discípulo, filho de uma judia e de um grego. Então, eles pretendem ir para um lugar, porque o seu coração deseja. Todos nós aqui, quando nós vamos orar a Deus, temos nossos desejos, verdade ou não, meus queridos? Quando nós vamos falar com Deus, temos nossos pensamentos, temos nossas ideias, temos nossas visões, temos nossos sonhos, temos nossos desejos. Alguém está aqui? Cada um de nós tem um credo dentro de si. Tem um anseio dentro de si. Alguém está na igreja hoje? Cada um de nós. E a nossa expectativa, em algum momento, é que Deus possa chegar e ouvir simplesmente e sairmos de lá e realizarmos aquilo que nós dissemos a Deus. Alguém vem à igreja hoje? Está entendendo o que estamos a pregar aqui? A nossa expectativa, when we pray, our expectation, a nossa expectativa quando nós oramos, é que depois de orar, façamos o que nós oramos. Está entendendo o que estamos a pregar aqui? O crente não ora
na expectativa de que Deus refute o que o crente orou. De que Deus diga que tudo que você disse, eu não concordo. Não faça nada do que você disse. O crente ora na expectativa de que Deus carimbe. É como levar uma carta já escrita, ir entregar a Deus. Dizer, não, emita opinião. Coloque o carimbo. Eu quero fazer. Alguém está aqui? E não, estes também estavam assim. Tinham desejo de partir. Para onde? Para H. Passando pela Frígia e a província de Galácia. Para onde? Impedido de expandir a palavra onde? Na Ásia. Tinham desejo de entrar na Ásia. Era vontade de quem? Era vontade de quem? Vamos lá juntos aqui, igreja. Era vontade de quem? Ah, eu tenho vontade, eu sou Paulo. Eu já preguei em Filipe, já preguei não sei aonde, preguei na Frígia. Por que não entrar na Ásia? Por que não? Não há problema. Oh Deus, conceda-me esta graça de eu entrar na Ásia. Diz isso, já está a entrar na Ásia. Não funciona assim. Nós temos o Deus que fala. Louva a Deus pela humildade desses homens. E através da humildade deles, hoje podemos aprender alguma coisa. Alguém está aqui na igreja? E não observe aqui, querido. Estes homens ouvem a Deus. Escuta o que ele diz. Diz que o Espírito Santo lhes proibiu ou impediu. O Espírito falou com ele. Disse, Ásia não. Eles queriam ir à Ásia. O Espírito Santo disse o quê? Ásia não. Está fraco. Ásia não. Ainda está muito fraco. Ásia não. Ásia não. Voltaram. Disseram, tudo bem. Tudo bem. Ásia não. Vamos para Bitínia então. O Espírito voltou e disse, ei, papás. Bitínia. Tá fraco. Vim para a igreja certa? Bitínia. Fosse um crente, já teria deixado de ser crente. Aleluia. Tudo que eu peço a Deus, tudo que eu falo com Deus, Ele diz não. Eu estou cansado. A minha vida. Não é isso, irmão. Não há nada que eu digo Deus e Deus diz sim. Enquanto Ele não. Alguém está aqui? Não, Deus, para me provar que Ele concorda comigo, sempre tem que me dizer sim ao que eu quero. Não é assim. Se a tua vontade coincidir com a vontade de Deus, good. Se a tua vontade não coincidir, meu irmão, continua a ser good. Aleluia. Continua a ser bom mesmo assim. Por quê, meus irmãos? Porque aqui está um princípio básico. Estes homens ouviram dois nãos de Deus. Ouviram a voz audível de quem? De Deus, a dizer não. Essa é a importância. Não importa se Deus está a dizer sim, não importa se Deus está a dizer não. O importante é que eles ouviram a quem? Ouviram a voz de Deus. Foram humildes o suficiente para ouvir a voz de Deus. Sabem, existe um nível de arrogância em nós crentes, em que nem Deus não pode mais nos dizer nada. Mas nós cremos nele. Só que ele não pode nos dizer nada. Porque o que tem que prevalecer é o que eu quero. Não pode ser assim. A humildade, ela sempre vai abrir o espaço para que você ouça o que Deus quer que você faça. Alguém está aqui? A humildade
sempre vai te fazer você ir a Deus com o coração disposto a ouvir o que Deus vai dizer. Amém ou não amém? Então, observe aqui. O Espírito Santo disse não. Ásia não. Bitínia. Então, tudo bem, não foram a Bitínia, permaneceram ali em Mísia, foram até Mísia, passando por Mísia, desceram até Troas. Um campo neutro. Deus ainda não disse nada a eles. Deus só disse não. Ainda não disse para onde é que eles devem ir. Eles arranjaram um campo neutro. Porque eles já estavam em Mísia. E queriam ir para Bitínia. E Deus disse não. Então, ali em Mísia arranjaram uma região chamada Troade. E, tendo passado por Mísia, desceram até Troas, exatamente. Nessa região e se instalaram. Então, tudo bem. Já que nem a Ásia, nem o quê? Deus não quer, tudo bem, vamos esperar aqui. Até quem falar. Eu vou dar aplaudir ao Senhor aqui. Aleluia! Agora, já não é sobre o que nós queremos. É sobre o que Ele quer. Vamos esperar aqui em Troas. Até que Ele diga o que quer. Aleluia! Então, observe. Graças a Deus que Paulo tinha esse dom. Mas Deus podia ter falado de outra forma. Paulo foi e Deus lhe deu uma visão. De noite. Um homem na visão. Todo ele trêmulo, todo ele afogado, assim posso dizer. De tanta preocupação. A dizer, venha! Para onde? Para Macedônia. Para quê? E ajuda-nos. Deus está a usar a visão para dizer a eles onde é que eles devem. Onde é que eles devem? A pergunta é, em algum momento eles queriam ir para Macedônia aqui? Quando você lê no versículo 1, há algum momento que eles cogitaram ir para Macedônia? Onde Deus está lhes a propor ir é um lugar onde eles nunca disseram antes que queriam ir. Aleluia. Agora Deus está a falar. Está a dizer, venham para Macedônia, ou vão até Macedônia. Através da visão. Porque Deus, Ele fala. Deus pode falar através de visões. Deus pode falar através de sonhos. Deus pode falar enquanto oramos. Deus pode falar enquanto caminhamos. Deus pode falar enquanto dormimos. Deus pode falar enquanto cantamos. Deus pode falar enquanto pregamos. Deus pode falar enquanto... Aleluia, na igreja. Deus fala toda hora. Só faltam pessoas para o ouvir. Ninguém está disposto a ouvir. Uma vez eu cheguei em casa. Eu tenho o hábito de orar quando eu chego em casa. Tem um sítio onde eu oro. Meus filhos já sabem que o papai ora ali. O sítio onde eu oro. Então, neste dia eu não fui ali para orar. Depois fui para dormir. Meu coração me disse, hoje você não orou. E a voz de Deus disse, você orou. Eu disse, I'm not understanding. Deus, em que momento eu orei? Deus me devolveu a memória na rua. Quando eu falei com Ele e eu ouvi a voz dele. Eu comecei a lembrar-me das palavras que eu falei quando eu caminhava. Porque eu deixei o carro no parque e caminho para casa. E eu orei de facto quando caminhava. Mas o meu hábito me fez acreditar que eu naquele momento não ouvi Deus. O que me marcou foi o meu hábito. É por isso que dissemos que Deus fala a todo momento. Só lhe faltam pessoas para ouvir. Porque há pessoas na cozinha, mas não ouvem Deus. Há pessoas na varanda, mas
Há pessoas na cama a dormir mais. Há pessoas em cima da casa a limparem aquela sujidade da ventania mais. Há pessoas, vamos dizer aonde também, no serviço, no mercado mais. Não, meu Deus. Por que, pastor? Porque já colocou na mente. É de ouvir Deus quando eu chegar em casa. É de ouvir Deus quando eu estiver na porta da igreja. É de ouvir Deus quando estiver sentado. É de ouvir Deus quando eu estiver tocando. Quando eu estiver num lugar sagrado, é de ouvir Deus. Mas Deus não trabalha assim. Não, esse não é o nosso Deus. Ele fala em todo lugar, em todo momento. Eu não sei, vou dar onde é que encontrou isso. É Movitel, quem é isso? Mas isso é exclusivo de Deus. Não é da Movitel. Aleluia. Está alguém aqui? Todo lugar, em todo momento, Deus está lá. E o nosso pensamento não consegue alcançar isso. É por isso que o crente, por causa da perca desta consciência, quando ele está num lugar, comporta-se de uma forma, quando está na igreja, comporta-se, porque a nossa consciência já entendeu onde está Deus, mas a nossa consciência está errada no seu entendimento, porque Deus está em todo lugar e fala em todo. Aleluia! Está alguém na igreja? Essa é a diferença. Estes foram até Troas. Teriam voltado até Jerusalém, onde estavam os outros apóstolos, para voltarem a ouvir Deus e talvez voltarem para lá, para saberem o que Deus vai dizer de diferente daquilo que disse. Deus falou com eles no capítulo 13 de Atos, enquanto estavam reunidos com outros apóstolos. E disse: separa-me quem? Barnabé e Paulo. Não é isso aí? Para uma obra que eu tenho. Aqui, Paulo e Silas se encontraram porque Barnabé voltou com Marcos aqui. Já se desentenderam. É por isso que Silas segue com Paulo, enquanto que Barnabé volta com Marcos. Por quê? Porque ele sentiu por Marcos, porque Paulo disse: ei, manda-me embora esse Marcos, para mim não está a servir. Paulo, acho que nenhum crente ia gostar de estar com Paulo. Hoje só de você como líder chamar a atenção um pouco. Esse líder. Não. É que é verdade. Meus irmãos, o evangelho é tão sério que às vezes você como líder vai ter que tomar decisões muito sérias. Que as pessoas vão dizer: não, mas ele é chato. Não é. É que é por causa do quão sagrado é o que está-se a fazer. Então, um líder vai precisar ter um posicionamento forte em algum momento. Alguém está entendendo isso? Então, Marcos estava a brincar ali. Mas mais tarde, quando Marcos já amadureceu, Paulo mandou chamar a ele. Disse: traga-me Marcos, porque me é útil. Não é isso aí? Porque me é útil. Voltou, já estava maduro e até escreveu o evangelho de quê? O evangelho de Marcos. Está a ver, né? Primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Primeiro. Todos os evangelhos sinóticos foram escritos com base em Marcos. O único evangelho dos sinóticos, que é Lucas, não foi escrito com base em Marcos, mas um bocadinho com os relatos de Marcos, mas a plenitude, ou a maior parte do que está escrito em Lucas, foi com base na audição a testemunhas oculares. Está aqui na igreja? Voltemos aqui ao texto. Então dizíamos que esses homens podiam ter voltado para ouvir Deus onde antes ouviram Deus. Vai para a terra do Egito. Chega na terra do Egito, meus queridos. Deus está lá. E vem alguém. Oxi. Quando Moisés fala com Faraó, Faraó recusa-se a obedecer. Moisés sai e vai ter com Deus. Voltou para Sião? Voltou para lá onde estava a sarça? Deus, Faraó está a negar-se. Deus disse: estende a vara, não é isso? Faça isto aqui, não é isso, meus irmãos? Por quê, meus irmãos? Porque ouvir Deus não é ritual, mas é uma ação
que nos é dignas por causa da morte de Jesus Cristo. Quando Cristo morre, deixa à disposição o nosso privilégio, ou o privilégio de podermos falar com quem? Não, isto está fraco. Eu não sei. Alguém gosta de Deus aqui? Não, isso não deve, essa palavra Deus não deve ser pronunciada com godolamento. Assim, não é isso, não podemos pronunciar Deus. Quer dizer, Deus. Como é que é? Não. Aleluia. Alguém está aqui? Deu-nos Jesus o privilégio de nós falarmos com Deus. Está lindo. Privilégio de falar com Deus. Significa em todo lugar, em todo momento. O Vidal tem que devolver isso aí, não. Isso é dos cristãos. Aleluia. Tem que trazer direitos autorais. Isso é de quem? É nosso, não é mais nosso. Então, observe. Estão em Troas. Paulo tem a visão. Deus diz: vão para Macedônia. Quando eles têm a visão e vão para Macedônia, primeira coisa que acontece em Macélia, para você perceber o fruto de obedecer a Deus, ouvir a Deus, é que quando eles chegam em Tiatira, começam a pregar. Lídia ouve a palavra, é aberto o seu coração e recebe o evangelho e é batizada. Aleluia! Ouvir Deus. Tudo bem, mas é pouco. Não é pouco não, porque nos céus uma alma faz o quê? O que é que acontece nos céus? Festa. Então, Lídia, salva, ouviu a palavra, foi batizada, nos céus a festa. Tudo bem. Em seguida, estamos ali algumas pessoas que tinham o espírito de adivinho, não é isso, meus irmãos? A menina tinha espírito de adivinho, fazia lucros no mercado para os seus senhores, não é isso, meus irmãos? Então, começa ali a fazer adivinhismo para aqueles homens. É muito importante percebermos isso, que nem sempre que alguém vai te dizer sobre a tua vida, está a dizer com base no Espírito de Deus. Isso, meus irmãos, vamos repetir aqui 1000 vezes, e eu gostava que você entendesse isto. Principalmente neste tempo. Há muita gente que aparece e pode te dizer tudo. E essas pessoas são pessoas que escondem-se, aliás, no adivinismo, e quando os seus pecados são apresentados, todo mundo não olha para os seus pecados, para a sua conduta, olha para o que eles adivinharam e lhes chancela como homens de Deus. Mas Paulo não era assim. Paulo queria olhar quem é você, para ele acreditar se o que você fala vem de Deus ou... É assim, meus irmãos. Se nós pensarmos assim, somos crentes de verdade. Julgar a pessoa, ver se a pessoa tem frutos dignos de arrependimento ou não. Para depois ouvirmos e percebermos se a profecia, a visão, o sonho, o pensamento que a pessoa traz é de Deus ou não. Está claro aqui na igreja? Não é o contrário, não é crer na visão para aprovar a pessoa, mas é aprovar a pessoa para crer, ou reprovar a pessoa para não crer. Está claro aqui na igreja? Queridos, Paulo viu que esta pessoa não tinha nada de Deus, embora estivesse a falar uma verdade. Tenha cuidado.
A pessoa pode falar uma verdade, enquanto a pessoa não é de... aquele irmão, quando ele sobe no púlpito, ele até diz que Jesus salva, sim. Mas quando ele sai do culto, quem é ele? Não te deixes impressionar pelo pregador. Não. Mas precisas de encontrar Jesus no pregador. Se Jesus estiver em falta no pregador, se a doutrina, se o ensino, se a vida, se a conduta do pregador não aliança-se às Escrituras, ainda que ele tenha pregado as Escrituras, mas se ele não está aliançado às Escrituras, João diz que esse não é de Cristo. Nem sequer o receba. É por isso que Paulo rejeitou aqui. Paulo e João se entendiam. Aleluia. Ela falou verdade, mas Paulo disse, é verdade o que você disse, mas como é? O Espírito que está em ti não é de Deus. Por quê? Porque você faz lucro. Você faz adivinismo. Quer dizer, Paulo passava todos os dias e via a conduta de quem? Não é isso? Diz que muitos dias essa mulher dizia isso, não é isso, meus irmãos? E Paulo passava a ver, ela está a dizer que somos homens de Deus. Sim, é verdade o que está a dizer, mas está a adivinhar ali. Está ali a fazer lucro, está ali a vender, a fazer, como é que eu posso dizer? Obras da Afrodite, não sei o que. Quer dizer, há comunhão entre luz e trevas? Então Paulo logo disse que não pode ser o Espírito de Deus. Não pode. Logo disse, em nome de Jesus, sai! Hoje em dia, ninguém faz isso. Aceitamos tudo. É homem de Deus. É mulher de Deus. É vovó espiritual. É titia espiritual. É sobrinha espiritual. É tudo espiritual. Aleluia. Uma reverência que nos impede até de crer nas Escrituras por reverenciar as pessoas. É preciso haver uma mentalidade transformada na igreja de Cristo. Alguém está aqui? Paulo tinha essa mentalidade. Então, primeiro ato, vamos lá. Primeiro ato depois de ter ouvido a Deus. Está a ver a importância? Lídia foi, salva e bate. Segundo ato, esta menina é liberta dos demônios malignos. A Bíblia não nos conta se depois ela recebeu Jesus, mas eu quero crer que foi evangelizada, foi ganha. Eu quero crer. Né? A Bíblia não relata. Mas não tem problema. Porque o que vem a seguir, por causa deste ato, também prova que é bom ouvir a voz de Deus. Só que nem sempre a voz de Deus vai te conduzir para o mel. Não. A voz de Deus às vezes vai te conduzir para os espinhosos. Ou para os espinhos. Foi o que aconteceu aqui. Eles já queriam para a Ásia. Talvez na Ásia irão encontrar bons irmãos lá. Porque o lugar onde eles eram muito perseguidos pelos romanos, etc., é Roma e talvez algumas cidades, mas nem tanto. Esmirna, se não me engano, e Pérgamo. Havia muita perseguição aos cristãos. Mas, acredito que eles queriam ir para algumas regiões da Ásia onde iam sentir-se à vontade, pregar à vontade. Quero crer. Mas Deus disse, não, queridos. Vão para Macedônia. Vamos para Macedônia. Tem uma lá que depois de vocês expulsarem espíritos nela, vocês vão levar porrada. Aleluia. Aleluia. Estou a imaginar o crente atual. Não foi Deus. Nada. Deus. Aqui. Irmão Ernesto, foi Deus mesmo que nós ouvimos. Eu tenho dúvida. Foi Deus. Não. Se fosse Deus, teria nos dito para nós usarmos aquele caminho ali. Não, este caminho apertado, onde levamos porrada, onde as coisas parecem ser apertadas, parecem... Não é Deus. Está alguém aqui? A importância de ouvir Deus é muito importante. Porque você vai desenhar um caminho todo ele bonito, com flores, com rosas, com mel, com
açúcar, com doce, com não sei o que. Enquanto não é aquele caminho que Deus quer. Deus quer exatamente que você passe pelo vale da sombra da morte. Deus quer. Deus quer. Ah, pastor, essa tua pregação, então você acha que Deus, tudo que Deus quer é o mal. Eu não conheço nenhum pai que não disciplina o filho. Não conheço nenhum pai que não coloca o filho numa condição do filho amadurecer pelas circunstâncias da vida. Há pais que quando percebem que os filhos estão se a tornar muito mimados, começam a cortar alguma. Não é que o pai não tem condições, mas ele corta. Que é para o filho começar a perceber, afinal, existe necessidade. Existe isso e ele mudar de mentalidade e se tornar um homem até que vai atrás das coisas. E amanhã o pai dizer, olha meu filho, eu escondi isto aqui de ti, agora já vi que você amadureceu, está aqui. Não é isso, meus irmãos? Verdade isso ou não é verdade? Então, é exatamente isso que Deus faz com o pai. Então, é muito importante ouvir a Deus. Senão você vai arquitetar um caminho que depois vai se decepcionar. Enquanto Deus tem um caminho melhor para si, embora em algum momento seja duro. Lídia está salva ou não está? Esta menina está liberta ou não está? Paulo e Silas, depois de libertar esta menina, porque aqueles homens que usavam dela para o lucro, tinham influência na cidade, Paulo e Silas são presos. Quando Paulo e Silas são presos, são colocados no cárcere. Veja só, 2 homens estão numa cidade que eles foram lá porque Deus disse para irem lá. Agora terminaram presos. Presos, o que você esperava que eles dissessem se fosse eu? Deus, você me mandou para aqui? Para eu estar assim? Não, Senhor, quando eu sair daqui, eu já não sou mais crente. Acabou para mim. Essa coisa de cristão. É isso aqui. Veja lá, irmão, você que quer ir à igreja por causa de milagre, veja isso aqui. Eu só vou para a igreja que tem milagre. Que o pastor, basta você chegar, já está a te entregar. O crente de hoje quer isso. Quer viver mamata, como se diz em brasileiro. Coisa boa. Não, nós estamos a dizer que não é bom, coisa boa. Senão você vai me entender mal. Senão você vai achar que dizer que esse pastor é um pastor que é apologista ao sofrimento. Eu estou a te ensinar pela graça de Deus. Estou a te trazer pela graça de Deus. Pela graça de Deus, repito, pela graça de Deus. Um entendimento de que quando nós ouvimos a Deus, Deus é quem traça o que nós vamos viver. Seja isso bom, seja isso, está na mão dele. O que você tem que fazer é deixar ele falar. E como exemplo, estou a te trazer aqui. Primeiro, ganhar Lídia é uma coisa má? É um sofrimento? É uma dor? Tá aí, para você perceber. Foi bom. Lídia foi salva, ficou feliz. E ainda lhes chamou para a casa dela, lhes serviu, sentaram ali, relaxaram. É bonito ou não é bonito? Mas depois vem outra coisa, é o que estamos a dizer aqui. Estamos a dizer, este aqui é o segredo de ouvir Deus, é que você vai viver tudo. Tudo que Deus quer que você viva. Aleluia. Não, eles foram para ali. Presos. Deus, me tira daqui. Não. Eu já não quero mais ser crente. Afinal é isso. Não. Aleluia, Hosana. Aleluia, Hosana. Aleluia. O pessoal ao redor diz, não são esses que levaram porrada. Não serão esses que foram chicoteados. Não, o que está a acontecer? Por que estão a cantar? É porque ouviram a voz de Deus. Sabem quem é que lhes trouxe ali? Deus é quem disse, vão até a Macedônia. Se eles estão na Macedônia, tudo que vão passar na Macedônia é porque aquele que lhes enviou a Macedônia sabe todas as coisas. Aleluia.
aquele que lhes enviou a Macedônia sabe tudo. Aquele que nos salvou sabe tudo. Aquele que nos chamou para o evangelho sabe tudo. Aquele que nos deu a vida eterna sabe. Não somos nós que vamos lhe ditar. É preciso a gente aprender a lhe ouvir e entender que ele tem um controle de todas as coisas. Graças a Deus. Aleluia. Cantaram. Todas as cadeias foram destruídas. Tudo estremeceu. Não terminou assim. Doeu? Ser chicoteado não doeu. Doeram os correntes ou não doeram? Mas eles louvaram a Deus. Terceiro, depois da dor, o carcereiro foi salvo. Aleluia. Venha de Macedônia, venha nos salvar. O que aconteceu? Ainda chegaram em Lídia é salva. O carcereiro é salvo. Quero crer que esta menina, depois de liberta, foi salva. E houve um alvoroço na Macedônia, porque ouviram a voz de Deus. Aleluia. Alguém quer orar nesta noite? Aleluia. Alguém quer orar nesta noite? Quando você orar, seja aqui, seja em casa, onde quer que você estiver, lembre de uma coisa. Você não está a falar com um Deus que só vai te ouvir, mas você está a falar com o Deus que ouve e fala. Aleluia. E Ele pode falar em qualquer lugar. E o que Ele falar é a vontade dEle. Ah, mas pastor, Ele pode me dizer uma coisa que eu acho que é muito difícil, sim. É a vontade dEle. Ah, mas Ele pode me dizer uma coisa que é boa, sim. É a vontade dEle. Aleluia. A palavra de Deus, ela é repleta de ensinamentos sobre Deus falar. E tudo que Deus vai te falar sempre vai ser de acordo com a palavra dele. E é muito importante percebermos isso. Tá bem? Deixa Deus falar consigo sempre. Vamos nos colocar de pé e vamos falar com Deus.